militares da Ucrânia dizem que foram abandonados na linha de frente. Em mais um relato divulgado pela mídia ocidental, um soldado ucraniano disse à BBC que grande parte dos militares que seguem na linha de frente acreditam que foi abandonada por seu comando. A operação militar especial russa na Ucrânia acontece desde fevereiro de 2022 e apesar da injeção de bilhões em recursos por países da União Europeia e dos Estados Unidos ao governo de Zelensky, poucos avanços foram registrados e ainda várias denúncias de desvio de dinheiro. Um soldado que não teve o nome revelado descreveu a situação em Kherson. Segundo ele, muitas vezes os militares usam o próprio dinheiro para comprar kits de sobrevivência na linha de frente, como agasalhos e combustível para os geradores de energia. Agora que as geadas estão chegando, as coisas só vão piorar. A situação real está sendo abafada, então ninguém vai mudar nada, declarou. De acordo com o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, só na contraofensiva dos últimos meses, as Forças Armadas da Ucrânia perderam pelo menos 125 mil militares. Já Zelensky disse na última semana, em discurso televisivo, que o reforço nessas áreas de combate era uma prioridade fundamental. A declaração aconteceu após intensas denúncias de militares ucranianos sobre o abandono do próprio governo. Ninguém sabe quais são os objetivos. Muitos acreditam que o comando simplesmente nos abandonou. O pessoal acredita que nossa presença tem mais significado político do que militar, disse o soldado. Acordo de paz com a Rússia. No Reino Unido, reportagens divulgadas nas últimas semanas trazem rumores da pressão ocidental para que a Ucrânia negocie uma saída do conflito com a Rússia. O influente podcast britânico Politics at Jacks and Sons revelou que políticos britânicos estão dispostos a contribuir para o estabelecimento da paz entre a Rússia e a Ucrânia. A grande contraofensiva ucraniana não teve o sucesso que as pessoas esperavam. Isso está levantando grandes dúvidas sobre a capacidade da Ucrânia de sair vitoriosa do conflito de uma maneira militar significativa, declarou o colunista Jack Blanchard no podcast. O prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko, comentou com o jornal suíço 20 Minutes sobre a queda na aprovação do líder ucraniano, declarou que o atual presidente está se tornando um autocrata ao concentrar o poder. As eleições no país, inclusive, foram canceladas desde este ano sob a justificativa do conflito, enquanto aumenta a popularidade de figuras militares. Os Estados Unidos vão ter acesso a 17 instalações militares suecas após a assinatura de novo acordo de defesa. De acordo com um comunicado de imprensa do Departamento de Estado, os Estados Unidos e a Suécia chegaram a um acordo de cooperação e defesa. Este acordo vai entrar em vigor antes e depois da finalização da adesão de Estocolmo à OTAN. Ao abrigo do novo Acordo de Cooperação e Defesa, DCA, com a Suécia, os Estados Unidos terão agora acesso a instalações militares em 17 localidades suecas em todo o país escandinavo. Em 5 de dezembro, os Estados Unidos e a Suécia assinaram um Acordo de Cooperação em Defesa. Dizia o comunicado na terça-feira, 5 de 12 de 2023. Este acordo vai capacitar os nossos dois países para expandir a nossa estreita parceria de segurança, melhorar nossa cooperação em operações de segurança multilaterais e fortalecer a segurança transatlântica em conjunto. Por definição, o acordo vai se aplicar perfeitamente antes e depois da adesão da Suécia à Organização do Tratado do Atlântico Norte, sob o Estatuto de Acordo de Forças SOFA, na sigla em inglês. Existem várias bases militares espalhadas pela Suécia. No norte, as bases estão localizadas em Kiruna, Östersund, Luleå. Ao sudeste, Halmstad abriga outra base. No sul, Ronneby abriga mais uma base militar. Além disso, existem bases na ilha de Gotland e a base naval de Berga está situada nas proximidades do arquipélago de Estocolmo. O acordo concede às Forças Armadas dos Estados Unidos acesso a diversas instalações militares, tais como campos de treino, campos, portos, bases aéreas e aeroportos. No entanto, a sua implementação depende da aprovação do Parlamento sueco. Além disso, o órgão legislador será obrigado a abordar as alterações constitucionais necessárias para a execução do tratado. Essas alterações serão objeto de discussões previstas para 2024. China anuncia início de operação do primeiro reator nuclear de quarta geração do mundo. Os reatores nucleares de quarta geração são projetados para serem os sucessores dos já existentes, uma vez que são resfriados com gás hélio e não com água, oferecendo uma forma promissora de desenvolver mais usinas nucleares no interior. A China iniciou operações comerciais de um reator nuclear de quarta geração, que é o primeiro desse tipo no mundo, relata o jornal South China Morning Post.
A usina de quarta geração de Xidaoan, localizada na província de Shandong, ao norte da China, foi concebida para utilizar o combustível de forma mais eficiente e melhorar sua economia, segurança e meta ambiental. A planta de reator refrigerado a gás de alta temperatura a 200 megawatts foi desenvolvida em conjunto pela concessionária estatal Huaneng, a Universidade de Tsinghua e a China National Nuclear Corporation. A planta usa um design modular, ressalta a mídia. A primeira usina nuclear de quarta geração do mundo, a usina nuclear com reator refrigerado a gás de alta temperatura, Qingdao, entrou oficialmente em operação comercial no leste da China na quarta-feira, 6 de 12 de 2023. Usinas modulares referem-se àquelas com menor de 300 megawatts. Em vez de usar água para resfriar o sistema, o reator de alta temperatura será resfriado com gás hélio, oferecendo uma forma promissora de desenvolver mais usinas nucleares no interior, já que não precisarão estar localizadas próximas à fonte de água. Uma característica do projeto do reator é a segurança inerente, pois no caso de uma falha repentina do reator ou perturbação externa, o núcleo não derreterá, disse o comunicado de imprensa de Tsinghua. Ao mesmo tempo, reatores como Qingdao serão capazes de produzir hidrogênio juntamente com a eletricidade para a rede. O hidrogênio produzido pelos reatores pode ser usado como combustível, bem como em diversas aplicações industriais. A maior parte do hidrogênio produzido no mundo hoje é feita a partir de materiais à base de carbono e, portanto, cria emissões de dióxido de carbono. No entanto, reatores de alta temperatura podem usar processos termoquímicos para produzir hidrogênio com zero carbono usando água. Pequim tem o objetivo de produzir 10% da eletricidade a partir de energia nuclear até 2035 e 18% até 2060. Mas até setembro deste ano não tinha cumprido seu objetivo para 2020 de instalar 58 gigawatts na capacidade nuclear. Itália abandona a iniciativa Cinturão em Rota da China, diz mídia. Informações da imprensa italiana dão conta de que a Itália está saindo oficialmente da iniciativa Cinturão em Rota, megaprojeto de infraestrutura global criado pela China. Segundo afirma o jornal italiano Corriere della Sera, após semanas de negociações confidenciais, a Itália comunicou há 3 dias seu desejo de sair do projeto chinês, conforme os termos assinados pelo então primeiro-ministro Giuseppe Conte e o presidente chinês Xi Jinping. A presença da Itália no megaprojeto seria renovada automaticamente em março de 2024. O abandono do projeto foi feito sem anúncios à imprensa por parte dos governos italiano e chinês. A saída italiana já era debatida há alguns meses por autoridades governamentais. A Itália entrou na iniciativa 4 anos atrás, em 2019, quando Conte e Xi Jinping assinaram um memorando que colocava o país europeu dentro do projeto. O documento previa acordo de até 20 bilhões de euros entre as duas nações. O país foi o único do G7, grupo de 7 países ocidentais mais industrializados, a participar da estratégia chinesa. Interno e externamente, sua presença na iniciativa Cinturão em Rota foi criticada. Aliados da União Europeia e dos Estados Unidos viam no projeto uma forma de Pequim exercer influência geopolítica na Europa através da Itália. Enquanto isso, internamente, políticos italianos, como o ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, e o ministro de Defesa, Guido Grossetto, se pronunciaram publicamente contra a presença italiana no megaprojeto. Para Tajani, a Itália não obteve vantagens em sua participação no Cinturão em Rota, enquanto para Grossetto o acordo foi um ato improvisado e atroz. Até a atual primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmou diversas vezes que o acordo foi um grande erro que ela pretendia corrigir. Contudo, em uma carta que versa sobre a desistência, Meloni reafirma o seu desejo de desenvolver uma parceria estratégica entre os dois países. Cinturão em Rota garantiu 5 trilhões em investimentos chineses. A iniciativa Cinturão em Rota é a grande iniciativa de cooperação internacional criada pela China. A ideia do programa é conectar países de diferentes partes do mundo através de novas redes de transporte e telecomunicações. A iniciativa de infraestrutura global já garantiu investimentos de quase 1 trilhão. Nos últimos 10 anos, já finalizou mais de 3 mil projetos como ferrovias, pontes, aeroportos, estações elétricas, torres de telecomunicações. Ao todo, mais de 140 países e 30 organizações internacionais participaram do último encontro do Fórum do Cinturão em Rota, realizado em 17 e 18 de outubro. Mídia revela vazamento de resíduos radioativos na instalação nuclear mais perigosa da Europa. Sellafield, considerada a instalação nuclear mais perigosa da Europa, desenvolveu um vazamento
em um enorme silo de resíduos radioativos que tem suscitado preocupações sobre as medidas de segurança da instalação, bem como potenciais perigos para a população e para o ambiente, relata o The Guardian. Aos 26 km localizado em Cumbria, no nordeste da Inglaterra, é o local de armazenamento e descomissionamento de resíduos nucleares, de programas de armas nucleares e geração de energia. A instalação anteriormente foi usada para produzir energia nuclear de 1956 a 2003. No entanto, Sellafield é a maior instalação nuclear da Europa, tem um registro de problemas de segurança, disse o jornal, incluindo amianto e riscos de incêndio. Porém, mais preocupantes são as fissuras nos silos de armazenamento que provocaram disputas diplomáticas com os países afetados, incluindo os Estados Unidos, a Noruega e a Irlanda. Danos a um silo de resíduos radioativos tóxicos causaram um vazamento de consequências potencialmente significativas, disse o jornal britânico, citando documentos oficiais analisados, acrescentando-se que o vazamento, que, de acordo com a mídia, pode continuar até 2050, pode contaminar as águas subterrâneas em caso de a situação piorar ainda mais. Um relatório da União Europeia de 2001 advertiu que o acidente em Sellafield poderia ser mais perigoso do que o desastre de Chernobyl em 1986, que expôs cerca de 5 milhões de pessoas na Europa à radiação. Sellafield contém substancialmente mais material radioativo do que a instalação de Chernobyl na época. Scott Ritter. Zelensky caminha na corda bamba, já que a Ucrânia não terá pausa operacional no inverno. O presidente ucraniano Vladimir Zelensky cancelou inesperadamente a sua aparição através de videoconferência em uma reunião secreta do Senado dos Estados Unidos. O que o soluço de última hora diz sobre a situação no círculo de poder da Ucrânia? Pergunta. Era esperado que Zelensky informasse os congressistas norte-americanos sobre os últimos desenvolvimentos no terreno da Ucrânia e os exortasse a desembolsar mais de 60 bilhões para a Ucrânia. No mesmo dia, o Senado dos Estados Unidos não conseguiu votar um projeto de lei de ajuda à Ucrânia porque os democratas rejeitaram as reformas fronteiriças do Partido Republicano. Em resposta, os republicanos deixaram claro que não vão apoiar qualquer assistência adicional a Kiev, a menos que medidas fronteiriças sejam incluídas na legislação. Entretanto, o atual pacote militar da Ucrânia está quase esgotado. Há também rumores da imprensa ocidental de que os aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte querem que Zelensky mantenha as conversações ou congele o conflito ao longo da linha de contato. Será que Kiev seria forçada a fazer uma pausa durante o inverno? Pergunta. Bem, o que não veremos é uma pausa, disse o ex-oficial de inteligência da Marinha dos Estados Unidos e inspetor de armas da ONU, Scott Ritter, a Sputnik. Quer dizer, os ucranianos e até mesmo o Ocidente coletivo estão lançando termos como, você sabe, é um conflito congelado. Nós lutamos contra eles até um impasse. Não é um conflito congelado e eles não paralisarão os russos. No inverno passado, você sabe, os ucranianos tiveram sua vitória em Kharkov e Kherson. Os russos estavam consolidando suas defesas, mobilizaram 300 mil homens e eles estavam construindo as defesas. E então houve uma pausa que permitiu ao comandante em chefe da Ucrânia, o general Valery Zaluzny, planejar uma operação. Eles tiveram o luxo de ter tempo para construir as 9, acho que na verdade construíram 12 brigadas. Eles as equiparam, as prepararam para esta contraofensiva, etc. Neste momento temos uma situação em que os russos estão prontos. Esses 300 mil homens estão totalmente treinados. A maioria deles não foi comprometida com o campo de batalha. Além disso, mais de 450 mil voluntários e soldados contratados foram absorvidos. Os russos estão em força total com todo o equipamento, todos os recursos. Não haverá pausa operacional. Os ucranianos, por outro lado, não tem nada que substitua o que está acontecendo. Eles agora estão literalmente agarrando adolescentes e mulheres grávidas e os colocando no campo de batalha para preencher os buracos na linha de frente. Não há nada para trás e o Ocidente está sem dinheiro. Não há equipamento. Os russos vão apertar o botão de pausar. Os russos não vão apertar o botão de pausa para dar à Ucrânia uma chance de recuperar o fôlego. Todo o propósito da abordagem da Rússia tem sido oprimir os ucranianos até a exaustão e agora estamos lá. Entretanto, parece que o governo de Kiev se encontra em uma situação difícil. Precisa desesperadamente da ajuda ocidental, que é diminuída ou adiada. Zelensky está em desacordo com os militares ucranianos e o povo ucraniano está perdendo cada vez mais a confiança no seu presidente. Por outro lado, tanto os Estados Unidos como a União Europeia estão se preparando para eleições no próximo ano, o que exige uma mudança de foco nas necessidades internas. Para complicar ainda mais a situação, Israel está determinado a prosseguir com a sua guerra em Gaza, apesar dos crescentes protestos no mundo árabe e da ansiedade dos seus parceiros ocidentais. Com relação às baixas civis que se acumulam no enclave,
No entanto, ninguém vai dar uma pausa à Ucrânia, segundo Ritter. Embora Moscou tenha repetidamente deixado claro que está aberta a negociações de paz construtivas, a ausência da iniciativa de Kiev significaria o prolongamento do conflito, acredita o ex-oficial da Marinha. Veremos cada vez mais a eliminação da coesão no campo de batalha à medida que os ucranianos recuarem. À medida que buracos forem abertos em suas fileiras, os ucranianos serão, creio eu, em um período muito curto de tempo, obrigados a fazer uma retirada precipitada para posições mais defensivas. Isso em si é uma manobra militar muito difícil que a Rússia poderia explorar. Você sabe, se eles estiverem preparados para empurrá-las ainda mais para trás, mas este inverno será um inverno de morte continuada, de destruição para os ucranianos. E os russos continuarão a pisar fundo e a pressionar os ucranianos. A meta e o objetivo da Rússia é a desmilitarização. A desmilitarização poderia ter sido feita de forma pacífica. No entanto, está sendo feita de forma violenta. E isso significa a destruição absoluta dos militares ucranianos. E isso vai acontecer neste inverno. Eles serão destruídos em sua totalidade. Máquina de combate mais cruel. O sistema de defesa aérea Pantsir da Rússia recebe atualizações. Os fabricantes dos sistemas russos autopropulsados combinados de mísseis terra-ar e artilharia antiaérea Pantsir Carapaça concluíram a entrega da ordem de defesa de 2023 antes do previsto e os equiparam com um número de atualizações. A Sputnik explica o que são eles. A fabricante de sistema de defesa aérea High Precision Systems concluiu a entrega de um número não revelado de plataformas móveis de defesa antiaérea Pantsir aos militares russos. A empresa tem trabalhado horas extras para aumentar os suprimentos e fornecer às tropas as ferramentas necessárias de cobertura aérea contra ataques de drones ucranianos e mísseis balísticos de cruzeiro. A Rostec, controladora da Light Precision Systems, disse em comunicado na terça-feira, 5 de 12 de 2023, que o novo Pantsir difere do modelo básico com modificações baseadas nas experiências adquiridas pelas tropas de defesa aérea que atuam na operação militar especial na Ucrânia. Melhorias foram introduzidas no complexo para aumentar a eficiência do seu trabalho contra veículos aéreos não tripulados, projéteis complexos e mísseis de longo alcance. Os resultados do uso do sistema em combate mostraram a correção das decisões de projeto tomadas anteriormente, afirmou a empresa. A Rostec não entrou em detalhes sobre a natureza das melhorias, mas com base em experiências e relatórios anteriores, a Sputnik tem algumas ideias sobre as atualizações das quais a empresa pode estar falando. O que é o Pantsir? Pergunta. O Pantsir é um sistema de defesa aérea único com capacidade de disparar projéteis antimísseis de médio alcance com canhões antiaéreos duplos calibre 30 mm. Os primeiros podem atingir mísseis inimigos entre 1,2 km e 20 km de distância, enquanto os últimos têm um alcance máximo de tiro de até 4 km. Os 12 mísseis de combustível sólido de 2 estágios a bordo aceleram até 1.300 metros por segundo para atingir alvos que voam até 1.000 metros por segundo e apresentam uma ogiva de 20 kg projetada para explodir grandes projéteis inimigos, como aeronaves de asa fixa, mísseis e grandes drones. Os canhões de 30 mm são canhões automáticos remotos 2A38M, modernizados, uma arma de curto alcance testada e comprovada que também está instalada no sistema de mísseis e canhões antiaéreos autopropulsados 2K-22 Tunguska, que fez sua estreia no início dos anos de 1980. As origens do design do Pantsir também remontam ao período soviético, embora o trabalho de desenvolvimento só tenha sido concluído em meados da década de 1990, no auge da crise econômica pós-soviética da Rússia e dos cortes orçamentários relacionados com a defesa. O sistema definhou por mais de uma década e meia antes de entrar em serviço. Em 2015 foi introduzida uma atualização conhecida como Pantsir S2, apresentando mísseis de longo alcance capazes de atingir alvos inimigos a até 30 km de distância e um radar aprimorado, melhorando o alcance de detecção de 36 km para 40 km e além. Foi colocado em campo. Existem muitas outras variantes, incluindo o Pantsir SA, revelado em 2020 e projetado para operar em condições árticas, e o Pantsir SM, que apresenta uma estação de radar aprimorado para aumentar o alcance de mira do sistema para 40 km e seu alcance de detecção para até 75 km. Os veículos Pantsir destinam-se a complementar
um sistema denso e multicamadas de defesa aérea e antimísseis, que inclui outras plataformas de curto alcance, como o canhão antiaéreo ZSU-23-4 Shilka, sistemas baseados em mísseis de longo alcance, como o S-300 e o S-400, e ferramentas de guerra eletrônica, como o Poli-21. O Pantsir está em serviço na Força Aeroespacial da Rússia, na Marinha e nas tropas de defesa aérea de mísseis. E também foi exportado extensivamente para países como Argélia, Iraque, Irã, Emirados Árabes Unidos, Omã, Sérvia, Síria e Etiópia. O sistema tem sido usado em conflitos que vão desde o Sírio, durante o qual foram implementados para ajudar a defesa do país contra drones terroristas e agressões lançadas por Israel, Estados Unidos, França e Reino Unido. Até a Líbia, em que são operados pelo Exército Nacional Líbio. Que modificações do Pantsir já conhecemos? Pergunta. A atualização dos Pantsir na Ucrânia oferece pistas importantes sobre os tipos de atualizações que se podem esperar nos sistemas recentemente construídos, que estão sendo implementados pela Wright Precision Systems. Neste verão do hemisfério norte, a Sputnik informou sobre o uso bem-sucedido dos Pantsir contra os foguetes HIMARS e mísseis de cruzeiro Storm Shadow de baixa visibilidade, graças à engenharia reversa bem-sucedida das armas da Organização do Tratado do Atlântico Norte, da qual se valeram os engenheiros russos para descobrir as frequências de seus sistemas de controle aos novos termosvisores e o software atualizado instalado nos modelos Pantsir existentes. O sistema de mísseis Pantsir S-1 é uma plataforma móvel que fornece defesa aérea pontual, disse Brian Berlet, ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos, escritor de geopolítica, a Sputnik, em uma entrevista recente. Ao longo dos conflitos recentes, vimos interceptar uma série de munições, desde drones e mísseis de cruzeiro a mísseis balísticos até foguetes guiados HIMARS. É uma prova das capacidades da defesa aérea russa, reconhecida até pelos analistas ocidentais como a melhor do mundo. Como os Pantsir, adotados com sucesso para destruir virtualmente qualquer ameaças aéreas que a Ucrânia e os seus patrocinadores da OTAN possam lançar. O principal objetivo dos fabricantes de armas russos agora vai ser construir um número suficiente deles para estabelecer uma carapaça de defesa aérea verdadeiramente impenetrável que cubra tanto as forças russas nas linhas de frente como os assentamentos civis no interior. Um alvo favorito dos militares da Ucrânia não apenas desde fevereiro de 2022, mas desde que Kiev iniciou a sua operação punitiva em Donbás na primavera do hemisfério norte de 2014. Rússia realça fracasso de sanções ao gerar receita de 11 bilhões em petróleo, diz a agência americana. O rendimento mensal de Moscou proveniente das exportações de petróleo é maior agora do que antes do começo da operação russa na Ucrânia, realçando o fracasso das medidas econômicas aplicadas, escreve a agência Bloomberg. Concebido para reduzir o poder de capital da Rússia para sua operação, o acordo de sanções negociados há exatamente um ano inclui um limite de preço de $60 por barril para o petróleo russo transportado por via marítima, $24 abaixo do preço médio de mercado nos últimos 12 meses, analisa a mídia. Em vez disso, o pacote de sanções promoveu um negócio lucrativo para muitos comerciantes e companhias. As receitas líquidas do petróleo da Rússia de 11,3 bilhões representam 30% da receita orçamental líquida global do país para o mês, de acordo com o cálculo da agência norte-americana. O Tesouro dos Estados Unidos afirmou que pretende aumentar os custos que a Rússia enfrenta para fornecer o seu petróleo. No entanto, a agência afirma que Washington e seus aliados ainda não sabem se querem realmente reduzir os fluxos de petróleo russo, algo que poderia potencialmente aumentar os preços globais dos combustíveis em um ano eleitoral para John Biden. Os decisores políticos sempre tiveram dois objetivos: manter o mercado bem abastecido, mas reduzir a receita por barril da Rússia. Parece claro que a primeira prioridade está tendo precedência. As ações de fiscalização direcionadas aumentaram nas últimas 6 semanas, mas no panorama geral, a Rússia retirou a maior parte das suas exportações de petróleo e produtos de fácil alcance das sanções do G7, disse Ben Carlin,
membro do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, ouvidos pela mídia. Em outubro, as receitas de petróleo e gás da Rússia mais do que dobraram para 1,64 trilhão de rublos, revelaram no dia 4 de novembro dados do Ministério das Finanças russos, conforme noticiado. O norte é o sul global. Parceria das marinhas do Brasil e da China ajudaria a estabilidade mundial. Desde a Segunda Guerra Mundial, as associações militares brasileiras, em especial a da Marinha, possuem estreitamente com os Estados Unidos. Os relacionamentos militares feitos pelas Forças Armadas do país são condicionados por essa cessão privilegiada que o Brasil dá aos Estados Unidos. A China tem se dedicado a um processo de fortalecimento e modernização de suas Forças Armadas nos últimos anos, com destaque na expansão de sua marinha. Até dezembro de 2022, a frota naval chinesa ultrapassou a dos Estados Unidos em números totais, com 370 navios contra 291. Contudo, os Estados Unidos ainda mantêm a primazia em termos de navios de combate de superfície, com 122 unidades contra 92 da China, refletindo a ênfase americana na prontidão e no poderio naval. Para entender como melhor se relacionam as marinhas do Brasil e da China e por quais motivos a ligação não é fortalecida a Sputnik, o Brasil procurou um especialista no assunto. Qual a relação entre o Brasil e a China? Pergunta. O professor de Economia Internacional da Universidade Estadual Paulista e pesquisador das relações Brasil-China, Marco Cordeiro, destacou a importância de compreender o posicionamento geopolítico do Brasil e suas relações estratégicas antes de abordar a cooperação naval com a China. Ele ressaltou a histórica proximidade entre a Marinha Brasileira e os Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial, que influencia significativamente os laços militares do país sul-americano. Além das questões políticas, o professor também enfatizou o desafio geográfico. A distância considerável entre o Brasil, focado no Atlântico Sul, e a China com interesse no Pacífico Oriental, cria uma barreira adicional para aprofundar a cooperação naval. Pontua. Mesmo diante desses obstáculos, segundo Cordeiro, a cooperação entre o Brasil e China é desejável em diversos aspectos. Ambos os países compartilham responsabilidades globais no G20 e no grupo do BRICS, além de colaborar em organizações internacionais como a ONU. Uma parceria mais estreita entre as duas marinhas poderia não apenas fortalecer os laços militares, mas também contribuir para a estabilidade mundial, sublinha a Sputnik Brasil. Cordeiro apontou que, para uma cooperação mais intensa do Brasil com a China, seria necessário superar os constrangimentos derivados dos acordos militares já estabelecidos com os Estados Unidos. Para além de questões relacionadas ao interesse e à colaboração entre os governos de Brasil e da China, há uma certa tradição militar brasileira de alinhamento com os Estados Unidos. Isso cria algum tipo de constrangimento para um aprofundamento maior entre o Brasil e a China em questões militares, reforça. Apesar dos entraves, segundo o especialista, há um potencial para uma colaboração mutuamente benéfica entre as duas nações em diversos âmbitos, indo além das limitações impostas por alianças pré-existentes. Qual é a marinha mais poderosa do mundo? Pergunta. Nas últimas décadas, a China vem garantindo um grande desenvolvimento de suas forças militares e atualmente ocupa a segunda colocação no mundo. O país tem uma frota com 425 unidades em seu inventário ativo, sendo 3 porta-aviões, 72 submarinos e 48 contra-torpedeiros, 71 corvetas, 44 fragatas, 49 navios de guerra, 127 navios de patrulha e 11 navios de assalto anfíbio. No contexto submarino, a China apresenta 6 submarinos de ataque nuclear. A China ainda conta com a frota de 56 submarinos de ataque a diesel, uma categoria na qual os Estados Unidos não mantêm ativos, demonstrando uma estratégia naval chinesa que ainda busca diversificar suas capacidades. Soberania ou morte, a entrada na OPEP como ponto de inflexão sobre a autonomia energética do Brasil. A esperada inclusão do Brasil na OPEP como país observador tornou-se uma das principais notícias discutidas ao longo dos últimos dias, manifestando a intenção do Brasil em consolidar-se como ator global no mercado de petróleo. O momento também é propício para uma reflexão sobre a soberania energética do país. De um lado, entrará no grupo dos principais países exportadores de petróleo, a maior parte deles no Oriente Médio. Aumentará o poder de barganha do Brasil em negociações multilaterais nos mais diversos âmbitos. Afinal, desde meados do século XX, que a necessidade de alimentar as economias em pleno desenvolvimento da Europa e da Ásia faz com que as potências ocidentais
passasse a depender do petróleo como principal fonte energética nos âmbitos militar, industrial e civil. Ao longo dos anos, com o progresso da indústria energética e a maior complexidade dos mercados da própria economia global, os estados detentores de recursos naturais como petróleo e gás começaram a ganhar cada vez mais importância no jogo de poder das grandes potências. Assim sendo, temos como segurança energética ou soberania energética adquirido significado verdadeiramente estratégico para muitos governos, simbolizando sua capacidade de produzir e processar a totalidade da energia consumida domesticamente, sem ter de depender de terceiros. Nesse interim foi que o petróleo se consolidou como a fonte de energia mais cobiçada do mundo, tendo como principal característica sua versatilidade, ou seja, por permitir diversos tipos de uso através de seus derivados. Obtido sobretudo por meio do refino, pode-se considerar, portanto, que qualquer país que detivesse petróleo em abundância em seu território já adquiriu uma automática importância para a economia mundial. Tal situação também se estende ao Brasil. Além de ser o principal produtor de petróleo da América Latina, o país é internacionalmente reconhecido como um dos principais atores no cenário energético do sul global. Diante desse quadro, não surpreende a atenção que é dada à Organização dos Países Exportadores de Petróleo, criada em 1960 no Iraque, que visa estabelecer políticas comuns para a produção e venda da commodity nos mercados internacionais, composta especialmente por países do Oriente Médio, mas também por atores extra-regionais como a Venezuela. A OPEP foi aos poucos ampliando a sua rede de cooperação com outros países importantes no ramo energético, a exemplo de Rússia, Noruega, Egito, México e agora o Brasil. É sábio, por sua vez, que muitos dos países da OPEP, especialmente os mais ricos em recursos naturais, sofreram ao longo do século XX e mesmo no século XXI diversas intervenções por parte de potências ocidentais. Disso resultou, por exemplo, o fato de o Oriente Médio ser hoje uma das áreas mais problemáticas e conflitantes do planeta. Situação essa comprovada novamente por conta do atual conflito em Gaza. Vale lembrar que a região é visitada tanto por americanos quanto por europeus em função da existência de reservas de gás natural no leste do mar Mediterrâneo, apelidadas de Leviatã, contidas justamente ao longo do litoral da faixa de Gaza de Israel. Seja como for, os países da OPEP, ao concentrar a esmagadora maioria da produção de petróleo consumida no mundo e mais de 70% das reservas mundiais da commodity, continuarão a influenciar a dinâmica de poder global nas próximas décadas. Até em razão disso, o convite foi feito à Arábia Saudita, ao Irã e aos Emirados Árabes Unidos para integrar o BRICS. A partir do ano que vem, aumentará ainda mais a importância do grupo via vis o G7, dado que, com a entrada desses novos membros, o BRICS consolida seu papel geopolítico e geoeconômico global. Fora essas questões, também há a preocupação atual dos países do BRICS em incentivar investimento em fontes renováveis de energia para um crescimento sustentável das economias de países membros. Tal situação tende, no longo prazo, a colocar alguns freios na utilização do petróleo como recurso energético pelas próximas décadas. Não por acaso, a entrada do Brasil na OPEP, segundo o presidente Lula, visará influenciar justamente no processo de transição energética hoje em curso no mundo, no sentido de diminuir o consumo de combustíveis fósseis. De todo modo, em se tratando do momento atual, está bastante claro que a inclusão do Brasil como membro observador da OPEP traz sim benefício do ponto de vista político, mas também traz a necessidade de reflexão sobre alguns problemas de ordem doméstica referentes à soberania energética do país. Como ponto positivo, o Brasil é autossuficiente em termos de produção e consumo diário de petróleo desde 2016. No entanto, o país não é autossuficiente em termos de refino, dependendo principalmente dos Estados Unidos para suas importações de petróleo refinado. O vizinho do norte chega a responder sozinho por mais da metade de todas as importações brasileiras do produto, por exemplo. Em se tratando de gás natural, entre 2016 e 2020, segundo dados da análise estatística da BP sobre a energia mundial, o país apresentou uma média de 35,6 bilhões de metros cúbicos no consumo anual, com uma produção de 25 bilhões de metros cúbicos no mesmo período, tornando dependente de importações da vizinha Bolívia e novamente dos Estados Unidos. O Brasil deve usar esse momento para pensar em estratégias de ter o controle não somente da produção, como também do refino do petróleo, dado que depender tecnologicamente dos americanos pode trazer consequências negativas para o futuro. Washington está acostumado a utilizar qualquer tipo de vantagem sobre seus parceiros para chantagear governos que optem por exercer uma política externa independente. Portanto, é essencial que o Brasil procure diminuir esse tipo de risco, especialmente na questão energética. Em suma, a entrada do Brasil na OPEP como membro observador abre sim oportunidades para o país exercer uma maior influência nos mercados globais, mas também suscita a necessidade de repensar estratégias para se atingir uma soberania energética. Afinal,
Em um mundo em que os Estados Unidos e seus aliados aprenderam a bloquear o desenvolvimento de nações e de regiões inteiras, a busca pela soberania, especialmente em termos dos recursos naturais que o Brasil deve sempre estar na ordem do dia.